Era sexta-feira, 23h13. Eu estava quase pegando no sono quando o celular vibrou no criado mudo. Olhei a tela com o coração congelado. Não podia ser. O número era dela. Era o número da minha esposa. O mesmo número que eu mesmo coloquei no caixão, junto com o vestido favorito dela e uma foto nossa. Fazia 3 meses desde o enterro, e eu jurei que nunca mais veria aquele número em funcionamento. A ligação caiu antes que eu atendesse. E quando liguei de volta, a operadora dizia: "Este número não existe." Achei que podia ter sido uma falha técnica. Talvez alguém reutilizou o chip. Mas no sábado, fui até a operadora. O atendente puxou o histórico e fez uma cara estranha. "Esse número está inativo desde o dia da morte dela." Eu não sou de me assustar fácil. Mas aquilo me arrepiou. Voltei para casa em silêncio, com um peso no peito que só aumentava. Revirei fotos antigas, cartas, e então me lembrei. Ela sempre me ligava exatamente às 23h13. Era o horário que nos conhecemos, no bar da esquina. Era um costume bobo, mas só nosso. Naquela noite, olhei pro celular às 23h12, e ele começou a vibrar de novo. Dessa vez, eu atendi. Mas não falei nada. Do outro lado, o silêncio era pesado, denso, até que ouvi um som abafado, como se alguém estivesse falando debaixo da terra. Frase sem sentido. Voz embargada. E, por fim, algo claro. "Você prometeu nunca me deixar sozinha nas sextas." Desliguei em pânico. O celular caiu no chão e eu fiquei parado, encarando o teto. A casa parecia mais fria, mais vazia. Mas, não completamente vazia. A luz do corredor acendeu sozinha. E o celular começou a vibrar de novo. Desliguei o celular, tirei a bateria, enfiei numa gaveta e tentei dormir. Mas o som não parava. Como se o toque estivesse agora dentro da minha cabeça. Toda sexta-feira era a mesma coisa. 23h13 e uma chamada que vinha do fundo da terra. Na quarta semana, cedi. Fui até o cemitério. Madrugada fria, neblina rastejando entre os túmulos. Levei uma pá. Não sei o que esperava encontrar. Talvez o celular, ainda funcionando. Talvez, só a paz de acabar com aquilo. Mas quando comecei a cavar, percebi que o caixão já estava aberto por dentro. A madeira estava arranhada. Por dentro. As marcas das unhas ainda visíveis. E o celular, não estava mais lá. A única coisa que encontrei foi a foto nossa, rasgada ao meio, com minha parte queimada. Dei um passo para trás e caí. Foi aí que ouvi. Atrás de mim. Um choro. Feminino. Vindo da trilha entre os túmulos. Quando olhei, uma mulher de vestido branco desapareceu na névoa. Não era possível. Eu a enterrei. Eu mesmo. Voltei para casa cambaleando, e encontrei uma mensagem no espelho do banheiro. Sexta. 23h13. Desde então, evito espelhos à noite. Evito relógios. Evito o sono. Mas ela sempre encontra um jeito. Um dia, o telefone fixo tocou. Outro, foi o rádio do carro, ligando sozinho. A mensagem era sempre a mesma. "Você prometeu?" Fiz um teste. Fui para outra cidade, desliguei tudo. Mas às 23h13, no rádio do hotel, sintonizado sozinho, eu ainda estou aqui. E dessa vez, não era só voz. Era o cheiro do perfume dela, impregnado no quarto. Era uma quarta-feira qualquer quando o quadro chegou. Nenhum bilhete. Nenhuma identificação. Apenas uma moldura grossa, envolta em papel escuro, com um cheiro de coisa guardada há décadas. Eu sou colecionador de arte, e volta e meia recebo peças de doações ou vendas anônimas. Mas aquela, tinha algo errado. Os olhos da mulher retratada me incomodaram de cara. Pareciam vivos. E pareciam me seguir. Mas o pior ainda estava por vir. À noite, fechei o ateliê, apaguei as luzes e fui subir para o quarto. Mas, quando a luz da sala apagou, juro por tudo, vi um movimento no escuro. Voltei correndo, acendi de novo. Nada. O quadro estava ali, imóvel. Fiquei rindo sozinho, achando que era paranoia. Só que, quando repeti o teste, apaguei, acendi, apaguei, naquela terceira vez, os olhos estavam fechados. Eu travei. A pintura piscou. Chamei minha esposa. Pedi que ela ficasse de frente para o quadro enquanto eu apagava a luz. Quando acendi, ela estava branca feito papel. Ele piscou para mim também, ela disse, com a voz trêmula. Era impossível. Era tinta.
Era tela. Era só um maldito quadro, mas aquele olhar, sabia que a gente estava ali. Decidi investigar. Comecei por onde qualquer um começaria, a etiqueta no verso. Nada. Nenhum nome de autor, nenhuma data. Levei o quadro a um amigo restaurador, que analisou o estilo e disse que parecia algo do final do século XIX, talvez europeu. Mas não encontrou nenhuma assinatura ou marca registrada. Era como se a pintura não quisesse ser encontrada. 2 dias depois, recebi uma ligação da esposa dele. Ele sumiu. Saiu com o quadro e não voltou. A última vez que foi visto, estava levando a pintura para a própria casa. Aquilo me gelou por dentro. Tentei ligar, mandei mensagem, nada. À noite, a mulher dele me ligou novamente, chorando. Disse que encontrou o quadro pendurado na parede da sala, mas o rosto da mulher pintada estava diferente. Sorria. Um sorriso leve, quase imperceptível, e cruel. Naquela madrugada, tentei dormir. Mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto dela piscando no escuro. Comecei a notar olhos em todo lugar, nos quadros da casa, nos espelhos, até nas janelas. Eu estava ficando paranoico? Ou ela estava se espalhando? Montei uma câmera com sensor noturno e deixei apontada para o quadro. No dia seguinte, revi as gravações. No minuto 2h47, exatamente quando a luz do sensor se apagou, os olhos da pintura fecharam. E quando acendeu novamente, estavam abertos. A pintura estava viva. E eu não sabia mais o que fazer. Pensei em queimar. Jogar fora. Mas toda vez que tentava tirar o quadro da parede, ele parecia colado. Como se resistisse. Foi quando notei uma coisa ainda mais absurda. O reflexo da pintura no espelho ao lado não correspondia ao original. No reflexo, ela piscava, constantemente. E em um momento, me encarou diretamente, independente de onde eu me movia. Na terceira noite, ouvi uma voz baixa, sussurrando meu nome. Parecia vir do quadro. Você me viu, então agora eu vejo você. As luzes piscaram. E naquele instante, tive certeza de que não estava sozinho na casa. Fugi. Levei o quadro até uma clareira no mato e tentei queimá-lo. Mas ele não pegava fogo. A tela só escurecia, os olhos pareciam sangrar tinta preta. O vento ficou mais gelado. E eu ouvi passos entre as árvores. Joguei gasolina e corri. Mas quando voltei para casa, o quadro estava lá. Na parede. Intacto. E agora, com a boca entreaberta. Desde então, nada mais foi normal. Perdi o emprego. Minha esposa me deixou. E mesmo que eu tente vender ou destruir o quadro, ele sempre volta. E toda vez, com uma pequena mudança. Hoje, os olhos acompanham meus movimentos. Amanhã, eu não sei. Talvez pisque. Talvez fale. Gravei esse relato como aviso. Porque acho que entendi o que ela quer. Cada pessoa que vê o quadro e acredita, é marcada. E agora, você também viu. Você viu os olhos dela. Se apagar a luz do cômodo onde está agora, talvez perceba que os olhos já estão aí, te observando. E se piscarem, já é tarde demais. Se você está curtindo os relatos, não esqueça de deixar seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença e ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pelo apoio, e agora, vamos para o próximo relato assustador. Na primeira vez que notei aquela mulher, achei que era só mais uma senhora excêntrica da cidade. Ela subiu no ponto da rua Bela Vista, perto do cemitério antigo. Tinha o cabelo branco preso num coque, usava um vestido floral meio fora de época, e carregava uma bolsa marrom bem gasta. O que me chamou a atenção foi o olhar, parado, fixo, como se ela enxergasse alguma coisa além da janela. Não me respondeu quando desejei boa noite. Só entrou, sentou sempre no mesmo banco do fundo e ficou em silêncio o trajeto inteiro. Depois disso, ela começou a aparecer toda terça. Mesmo horário. Mesmo ponto. Mesmo olhar vazio. Mas tinha algo estranho, eu nunca vi ela descer. O ônibus ia esvaziando, parando em cada ponto, e quando eu ia fazer a checagem final, ela não estava mais lá. Pensei que eu é que estava distraído. Talvez descesse enquanto eu cuidava da catraca. Mas comecei a ficar incomodado com aquela presença. Na terceira semana, decidi ficar de olho. Quando ela entrou, fiquei observando direto. Até fiz questão de ir até o fundo fingindo arrumar uns trocos só para ver se ela ainda estava lá. E estava. Quietinha. Olhando pela janela. Mas, de novo, no final da linha, sumiu. Eu juro que travei.
Não tinha como ela sair sem passar pela catraca. Era como se ela tivesse evaporado. Falei com o motorista, o Zeca, sobre ela. Ele me olhou estranho. Disse que nunca viu senhora nenhuma. Acha que eu tô ficando doido de tanto fazer o último turno. Mas eu sabia que não era imaginação. Comecei a perguntar discretamente pros passageiros. Ninguém sabia de quem eu tava falando. Ninguém via ela. Na terça seguinte, me preparei. Levei o celular com a câmera pronta. Quando ela entrou, fingi mexer no bolso e gravei escondido. Depois do turno, fui rever a filmagem, e não tinha ninguém. A porta abre, eu olho direto pro banco de trás, mas o banco tá vazio. Só dá pra ouvir o som da porta se fechando e o ônibus seguindo. Eu quase deixei o celular cair. Aquilo não fazia sentido nenhum. Piorou quando voltei pro ponto da Rua Bela Vista de dia. Fui ver se alguém conhecia ela. Uma senhora que vendia pipoca ali me disse algo que me gelou: você também vê ela. A mulher explicou que, há muitos anos, uma senhora morreu atropelada naquele ponto, tentando atravessar para visitar o túmulo do marido. Desde então, dizem que ela ainda tenta pegar o ônibus para voltar para casa. Na semana seguinte, decidi quebrar a rotina. Pedi pro Zeca parar antes da linha final, para ver se a senhora reagia. Quando ele anunciou o desvio, ela virou o rosto pela primeira vez. Olhou direto para mim. E eu juro, aqueles olhos não pareciam vivos. Eram fundos. Vazios. E ela, sorriu. Foi a primeira e única vez que demonstrou alguma emoção. Continuei com o plano. Quando o ônibus parou no desvio, a senhora levantou devagar, como se tivesse percebido que eu estava testando ela. Mas ao invés de ir até a frente, ela simplesmente desapareceu no corredor. Sumiu como névoa. O Zeca viu dessa vez. Parou o ônibus no meio da estrada e saiu correndo. Nunca mais voltou a dirigir. Voltei sozinho na noite seguinte. Entrei no ônibus vazio, esperei no ponto da Rua Bela Vista. À meia-noite em ponto, ela subiu. Como sempre. Mas dessa vez, eu resolvi fazer o impensável, seguir até onde ela descia. Não falei nada. Só fiquei lá. Quando ela sumiu no final da linha, peguei minhas coisas e desci. Ia descobrir o que tinha naquele ponto final. Segui o caminho por onde achava que ela descia. Uma trilha de terra coberta de folhas, entre uns arbustos secos. Tava tudo muito silencioso. Só dava para ouvir meus passos. Então vi algo no fim da trilha, um portão de ferro torto, com uma placa apagada. Era um cemitério abandonado, encoberto pelo mato. Nenhuma luz. Nenhuma alma viva. Entrei com o celular em lanterna. E no meio das lápides cobertas de musgo, encontrei uma que parecia recente. Mesmo sem flores ou velas, tava limpa. Nela, um nome me fez gelar por dentro: Dona Marlene Batista, de 1934 a 2002. E ao lado do túmulo, a bolsa marrom gasta que ela sempre carregava no ônibus. Tava ali. Real. Intacta. Na semana seguinte, o ponto da Rua Bela Vista foi demolido. A prefeitura alegou risco de desabamento. Desde então, nunca mais vi a senhora. Mas às vezes, quando o relógio bate meia-noite, juro que ouço o barulho da catraca girando sozinha, e um perfume antigo no ar. Seu apoio é essencial para que esse projeto continue. Se está gostando dos relatos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo.